Olá, nesse vídeo vamos falar sobre qual é o papel do poder público na manutenção das áreas verdes. Vamos lá? O poder público no Brasil ele tem um papel fundamental na manutenção das áreas verdes. No exercício do seu poder regulamentar, que os órgãos ambientais eles podem colocar, proibir e autorizar alguma prática, como, por exemplo, a poda, o uso de herbicida, inseticida. E isso tem a finalidade de promover a manutenção e a proteção dessas áreas verdes, desse patrimônio verde que nós temos, né? A Constituição Federal do Brasil, é a principal lei do Brasil, ela institui a obrigação, o dever do poder público e da coletividade de defender e de preservar o meio ambiente. E, consequentemente, as áreas verdes também. Para que as gerações presentes e as futuras consigam usufruir desse meio ambiente ecologicamente saudável, equilibrado, né? Para preservar essas gerações, não só a nossa, mas as que estão por vir também. E para que isso ocorra de forma adequada, a Constituição Federal ela impõe algumas responsabilidades ao poder público. E eu vou falar um pouco, né, sobre essas responsabilidades. Elas são importantíssimas para a manutenção das áreas verdes e elas estão nas diretrizes do artigo 225 da Constituição Federal, no seu parágrafo 1º. E eu vou comentar um pouquinho sobre quais são essas responsabilidades. No parágrafo 1º da Constituição, desse artigo, né, 225, ela diz que para assegurar a efetividade do direito, né, das gerações de manter essa área verde, ela incumbe ao poder público de preservar e restaurar processos ecológicos essenciais e promover o manejo ecológico das espécies e ecossistemas. Um exemplo, né, dessa preservação está no Código Florestal, no novo Código Florestal Brasileiro, que é a criação das APPs, das Áreas de Preservação Permanente, que é justamente essas áreas em que, por exemplo, topo de morro, restinga, mata ciliar ali, né, em volta dos rios, são áreas que comprometem muito o ecossistema quando são degradadas, então elas se tornaram áreas de preservação permanente. Se você construir ou fizer alguma modificação nessa área, é penalizado por lei, né? É um crime ambiental. E outra função do poder público é definir em todas as unidades da federação, União, estados, municípios, espaços territoriais e os seus componentes que devem ser protegidos. Como, por exemplo, até citei um pouco da área de preservação da APP, né? Área de preservação permanente. São espaços territoriais que devem ser protegidos, porque eles realmente põem em risco o ecossistema como um todo, né? A manutenção das gerações futuras. E aí ele fala, né, que a alteração e a supressão só pode ser permitida através de lei, ou seja, você não preservar, você não manter esses locais só pode ser permitida através de lei. E outra questão também que deve ser observada é controlar a produção, a comercialização e emprego de técnicas, métodos e substâncias que coloquem em risco a vida, tanto humana quanto dos animais daquele ambiente, né? Quanto a qualidade de vida, o meio ambiente como um todo. Então, você tem que controlar a produção e comercialização de, por exemplo, pesticidas e agentes químicos, né? E também emprego de técnicas. É muito importante controlar o uso dessas técnicas, né? E então, quando você for fazer um projeto paisagístico, é muito importante, principalmente, estar atento às normas que regulam o uso de agentes químicos, como agrotóxicos, herbicidas, inseticidas, entre outros. E você tem que ver se existe, né, essas normas e quais são os limites e se pode ser usado no paisagismo esses agentes químicos. E também é muito importante estar atento, né, à autorização e à proibição de poda, que é muito comum. Acho que todos os municípios hoje em dia têm essa necessidade de ter uma autorização, né, de poda. Então, você tem que observar isso também. E quando você for implementar alguma espécie arbórea, até mesmo uma cultivar, você tem que ver se essa espécie está no Registro Nacional de Cultivares, se ela é autorizada de estar ali. Então, são aspectos legais que a gente tem que estar sempre atento.
O IPHAN, ele é o Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, né? Ele é um importante instrumento do poder público para preservar o meio ambiente. A finalidade é justamente preservar esses parques nacionais históricos, né? Que vai preservar essa paisagem cultural que nós aprendemos e também os valores patrimoniais e ambientais desse local. Não é só o meio ambiente, né? Tem toda uma questão cultural, um patrimônio cultural por trás disso. E então, existem alguns parques que são tombados pelo IPHAN. Um exemplo deles é o Parque Histórico Nacional das Missões, no Rio Grande do Sul. Ele considerado um sítio arqueológico, né, não só em relação à vegetação, mas com todo o processo de construção das missões jesuítas naquele lugar. E também tem o Parque Nacional da Serra da Capivara. Aqui no Rio de Janeiro nós temos o Parque Lages. É um parque de 52 hectares, se eu não me engano, e ele é um patrimônio histórico e paisagístico decretado pelo IPHAN. E ele se encontra no pé do Morro do Corcovado, é riquíssimo em vegetação e é um ambiente belíssimo para se estar, né? Realmente faz parte da história do Brasil como um todo e também faz parte do meio ambiente, desse ecossistema preservado que temos aqui. E o que eu tinha para falar era isso. Espero que tenham gostado do vídeo e até o próximo.